Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o João Amoedo. Nós já tivemos encontros sempre muito agradáveis, conversando sobre conjuntura, discutindo sobre o Brasil. Então, agradeço muito ao Amoedo ter aceito novamente o meu convite. Eu queria inicialmente conversar com o Amoedo justamente sobre o livro dele, que eu recebi, li, muito obrigado. Sem Atalho, uma jornada até a política e minhas ideias para o Brasil. Eu estou falando em nome do autor. É um apanhado geral da vida, ele conta toda a sua vida de formação, a história da família, a formação escolar, a escolha profissional, depois a escolha estudantil profissional, depois a escola profissional propriamente dita, a vida no mercado financeiro, atribulações de ordem pessoal no campo da saúde, que foram muito, ainda bem, graças a Deus, tudo superado. Depois a fundação do Partido Novo, os 4 anos entre o lançamento do país e a consolidação, né, 2010, 2014, se não me engano, se eu não estiver errado, e aí depois a estruturação do partido, o choque às estruturas tradicionais, as pessoas, quero ser candidato pelo Novo, mas aqui não é assim, é um pouco diferente, aí as pessoas logo desistiam, aí a 16, uma campanha já em algumas cidades, a questão, depois a campanha, claro, presidencial de 18, e os dilemas ali até 2020, nas campanhas estaduais, e o livro vai chegando até esse momento, até 2021. Eu acho que descortês, em nome do autor, fazendo o resumo, eu devia perguntar isso para o autor, mas eu pergunto a você, Amoedo, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. O porquê do livro? Vila, primeiro, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite para o bate-papo, como você disse, sempre agradável, muito proveitoso. Eu acho que você fez uma descrição muito boa do livro. Eu havia sido procurado por 2 editoras inicialmente, estava um pouco reticente, porque você se abriu um pouco, apesar de eu ter feito muito isso durante a campanha, mas no final, quando eu veio a Companhia das Letras, eu achei que valia a pena. O que eu quis fazer foi dar um testemunho de que, basicamente, em essência, a gente precisa participar da política no Brasil. Se a gente quer mudar as coisas, se a gente quer ter um país diferente, nós temos que nos envolver, né? Eu já falei com você algumas vezes sobre isso, eu acho que a nossa elite é muito ausente de todo esse processo, e aí eu acabei resolvendo falar não só da construção do novo, mas o que eu notei também, muitas vezes, quando eu vinha fazendo palestras, durante pré-campanha, durante a exposição do novo, muita gente me perguntava como é que tinha sido meu histórico profissional, como é que eu tinha ganho dinheiro, como é que eu tinha evoluído. Então, resolvi contar um pouco desse histórico também, que sempre foi um histórico de muita busca pelo empreendedorismo, tomar certos riscos, obviamente, mas avaliá-los. Eu nunca acreditei em caminhos fáceis. Eu acho que o que você consegue na vida, normalmente, até para você dar valor, são coisas que dão trabalho, não tem atalho, né? Como bem diz aí na capa do livro. E eu quis deixar esse depoimento de participação na política, como é difícil você montar uma instituição inovadora, quis deixar alguns alertas para aqueles que estão no novo hoje, para que a gente não transforme o partido numa legenda comum, naquele desespero de querer crescer a qualquer custo e acabe não consolidando o que o novo tem de mais importante, que é a marca, né, a inovação na política, mas assim, eu já vi que no mundo político, por diversos motivos, por agendas pessoais, você acaba sendo empurrado para fazer mais do mesmo. Então, eu quis deixar esse alerta, contar um pouco dessa história minha de vida no mercado financeiro, da campanha também, que eu acho que foi algo assim inédito, eu nunca me imaginei saindo candidato à presidência, e no final rascunhar algumas ideias do que eu acho que a gente pode ter um país próspero, onde as pessoas possam ter oportunidade, apesar de que a gente está há 10 anos sem crescer e, infelizmente, com um cenário aí, a gente acho que vai falar sobre isso, mas tudo que foi feito aí durante 2020, 2021, especialmente, deixa uma perspectiva muito ruim para o próximo ano, né? Assim, de novo, e eu acho que eu termino falando disso, quer dizer, não existe salvador da pátria, somos nós, cada um de nós, que tem que fazer o seu papel e, obviamente, aqueles que têm mais condição, a nossa elite empresarial, a nossa elite política deveria fazer isso, mas, infelizmente, não é o que acontece, né, na maioria das vezes. Então, foi um pouco essa motivação e deixar realmente um testemunho das mudanças que eu gostaria que a gente fizesse no país e que começa com cada um de nós, né, com atitude. Deixa eu te colocar ainda sobre a questão do livro, né? É curioso, em certo momento, quando você vai falar da campanha da prefeitura em 2008,
do Fernando Gabeira, tal, que você ficou entusiasmado com aquela campanha, e aí depois ele é derrotado com uma pequena margem, né, pelo Eduardo Paes. O Eduardo Paes chega a convidá-lo, a secretária da Fazenda, e eu estou lendo, eu não sabia o final da história, mas eu falei, mas eu não me lembro dele ter sido secretário da Fazenda. Ainda bem que você não aceitou. Aí depois veio 2010, questão do Sérgio Cabral, eu falei, ih, aí a roubada é maior ainda, né? Aí depois fala, pô, Léo, estou fora. E é interessante. Agora, como a história é surpreendente, né? São aquele, eu brinco sempre do Eu, a Brisa lá do Johnny Alf, né? Quando ele diz o inesperado faça uma surpresa, né? Na política e na história, assim, muitas vezes o inesperado faz uma surpresa. Se o Gabeira tivesse ganho aquela eleição em 2008 no Rio de Janeiro, a história, acho que do Rio ia mudar, sabe? Aí ele podia ser reeleito em 2012, não sei se ele quisesse ser candidato à reeleição, mas era um momento, inclusive, que era um momento nacional e internacional bastante favorável, depois ia ter Olimpíadas, né? Eu não sei o que você acha, mas era aquele momento, falei, agora vai, né? Não foi. Vila, só para lembrar, para quem não é carioca e não tem exatamente os dados, o Gabeira perdeu aquela eleição por 50 mil votos. E Meu Deus. foi um feriado que foi declarado aqui, e aí os eleitores do Gabeira apareceram menos nas urnas, e o fato é que ele acabou perdendo por 50 mil. E aí a gente teve tudo aquilo que a gente viu. O Sérgio Cabral, naquele momento, era tido como um excelente governador, tinha um apoio muito grande, eu conto isso no livro, tinha um grupo de empresários ajudando ele aqui a fazer uma reformulação, estava lançando as UPAs, e eu tive um encontro com ele, um almoço lá em janeiro de 2009, e eu saí desse almoço convencido de que se a gente não mudasse as lideranças no mundo político, as mudanças não aconteceriam. Porque, como qualquer instituição, como qualquer órgão, até na sua própria família, as lideranças fazem muita diferença. São os líderes que trazem gente boa, são os líderes que mostram os bons caminhos, né? E fazem também o contrário, né? Mostram os caminhos ruins ou destroem as instituições, como a gente está vendo hoje no governo Bolsonaro. E, assim, naquele momento foi que eu comecei a dizer, bom, não tem jeito. Se a gente quer mudar o Brasil, se a gente quer fazer uma mudança mais estrutural, mais efetiva, temos que participar da política e temos que montar um partido diferenciado. Aí, em 2009, 2010, você acompanhou, eu tive alguns problemas de saúde, fiquei aí fora do ar, e aí, final de 2010, tão logo eu estava bom, restabelecido, eu falei, bom, vamos tentar essa empreitada aí um pouco maluca, né? Eu sempre brinco dizendo que as pessoas que me conheciam diziam, João, não se mexe na política, isso não é coisa para gente séria. E os que não me conheciam diziam o seguinte, mais um querendo se meter na política para se aproveitar. Então, assim, você não tinha incentivos, mas eu acho que você fez um comentário muito importante, quer dizer, em alguns momentos na nossa vida política, nós tivemos bifurcações. E, infelizmente, ao longo dos anos, a gente veio escolhendo o caminho errado. E aí, imediatamente, no passo seguinte, a gente tentar escolher o caminho menos errado para resolver o problema que nós tivemos decorrente da última escolha. Quer dizer, então, a gente colocou a Dilma de forma totalmente inconsequente, incoerente lá, e aí fomos buscar o Bolsonaro depois para tirar a Dilma, vamos dizer, o Temer, que era a continuação. Agora a gente está buscando alguém para tirar o Bolsonaro. Tudo indica que, provavelmente, pelo que aparece nas pesquisas, o Lula hoje é o que tem mais chance, e a gente certamente vai buscar depois alguém para tirar o Lula, e a gente, consequentemente, não consegue ter uma solução estruturada para o país, né? E vão perdendo espaço e a qualidade de vida das pessoas vai piorando, né? Então, acho que esses momentos a gente não pode perder mais, não temos mais gordura para perder momentos de transformação na vida brasileira. E é justamente sobre isso, já fazendo um gancho do livro e os tempos bem atuais. Entre o novo que você imaginou, partido, em 2010, esse período que você descreve no livro, e agora, a conjuntura de final de 2021, 2022, você acha, pode ser uma pergunta meio idiota, mas você acha que valeu a pena? Ponto 2, você está decepcionado com o novo, com o Partido Novo agora? Como é que é isso? É a criatura que se rebelou contra o Criador? O Vila, assim, eu acho que valeu a pena, porque eu acho que eu corri muito o Brasil durante a montagem do partido, e depois durante o processo da campanha, e você vê jovens, eu via crianças, garotos de 10, 12 anos indo participar de eventos, até a gente mais velha, às vezes o pai mais velho que vinha falar comigo, que foi levado lá pelo filho, e no final das apresentações as pessoas sempre diziam o seguinte, olha, eu vejo o novo como uma esperança,
muita gente dizendo, eu nunca pensei em entrar na política, eu só me candidatei, só me filiei por causa do Novo. Então, eu acho que a gente acendeu uma fagulha de esperança. Eu saí da direção do partido em março de 2020, já tem aí praticamente um pouco mais de um ano e meio, né? E eu tenho uma certa apreensão hoje com os rumos da instituição. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde as pessoas são forçadas a buscarem a sua reeleição ou a buscarem o atalho eleitoral. E a gente sempre falou que a gente queria uma instituição que fosse devolver poder para o cidadão e não trazer pessoas que, em determinado momento, ficassem embevecidas com o poder e lá quisessem permanecer, né? E buscassem atalhos. Então, assim, nesse ambiente, o partido, especialmente a direção, tem que ser muito firme em dizer o seguinte: nós temos aqui um projeto de longo prazo, nós não temos aqui uma agenda, uma legenda para acomodar interesses pessoais. Nós estamos aqui com o propósito de melhorar a vida das pessoas, com um pensamento de longo prazo para fazer as coisas certas. Se eventualmente a gente não conseguir fazer aquilo que precisa num universo muito curto de tempo, é porque não foi possível, a gente não teve as condições, não teve a participação. Eu já falei sobre isso e volto a enfatizar, quer dizer, é muito difícil você atrair a elite para participar da política sem ter qualquer interesse. Óbvio que existem exceções, né? Mas assim, sem ter qualquer outro interesse que não seja realmente melhorar a vida dos que mais precisam e não proteger o seu próprio negócio. Então, assim, hoje eu tenho uma certa preocupação com o partido, porque ele sofre as pressões por ter eleitos e muitas vezes esse balanço de forças entre a agenda pessoal e a agenda de longo prazo não é muito claro, né? E assim, tanto é que nos últimos, isso não é segredo, né? Isso tem estado aí no noticiário com alguma frequência, uma certa divisão dentro do partido nos últimos meses. E a divisão foi basicamente, assim, se eu puder resumir de uma forma muito objetiva, foi em relação ao governo Bolsonaro. Eu, apesar de ter saído da direção do partido, mas por ter sido fundador, por ter sido candidato à presidência, acabei ganhando alguma relevância pela quantidade de seguidores nas mídias sociais, tudo isso, e me posicionei muito fortemente, desde março do ano passado, com uma oposição ferrenha em relação ao governo Bolsonaro, por tudo que ele estava fazendo e pelo que ele não estava fazendo, né? Especialmente na questão da pandemia. E durante o ano de 2020, talvez por um cálculo eleitoral, alguns candidatos, mandatários do partido e a própria instituição não adotou uma postura tão firme. Então, fui até muito criticado por essa postura, e isso existe até hoje, né? O Novo tem perdido um pouco, na minha visão, um pouco de protagonismo e até filiados, porque não deixou muito clara uma posição de oposição a esse governo, né? Então, assim, isso é o que me preocupa e eu até chamo muita atenção a isso no livro, né? Desde a concepção, quer dizer, a questão da humildade, de fazer as coisas certas e do pensamento de longo prazo e não deixar de cair na armadilha de vamos fazer a política da forma tradicional, porque a gente entrou na política achando que ela é importante, mas justamente para reverter a forma como ela é conduzida, né? A gente hoje estava falando aqui no início, antes de começar a fazer um bate-papo rápido, acabamos de ver a aprovação de 5,7 bilhões de dinheiro público para partidos políticos, né? Com 19 milhões de brasileiros passando fome. Então, assim, é isso que a gente quer mudar. Então, justamente pegando esse gancho, Amoedo, dessa aprovação inacreditável, né? Quer dizer, sabendo como as coisas caminham por aqui, infelizmente isso não é novidade, é uma triste, né, constatação que a gente faz. E como você destaca, no momento de gravíssima crise social, o número de brasileiros em segurança alimentar é fabuloso também, além dos aqueles que estão passando fome. Olhando para 2022, olhando economia e política. Primeiro, economia. Que cenário você desenha para 2022? Olha, assim, eu acho que a gente vai ter um cenário do ponto de vista econômico muito perigoso e difícil em 2022, né? O que aconteceu? O cenário de 2022 foi plantado ao longo dos últimos 2 anos pelo governo Bolsonaro. A gente não fez as reformas que a gente tinha que fazer, reforma administrativa, reforma tributária, não melhoramos a educação, pelo contrário, ainda colocamos algum viés ideológico, a gente não protegeu o meio ambiente, isso fez com que a gente tenha afastado investidores estrangeiros. O acordo com a União Europeia, que era para a gente ter uma maior abertura comercial, assinado em 2019, ficou parado, andou para trás também pela questão ambiental, né? O Congresso terminou esse ano aprovando a PEC do calote, a questão dos precatórios, acabando com o teto dos gastos, quer dizer,
tudo isso gerou, e estamos tendo uma inflação esse ano de mais de 10%, então tudo isso gerou um clima muito ruim, onde você afasta o investimento, você não teve capacitação das pessoas, você tirou a credibilidade do país, tanto internamente quanto do ponto de vista externo. Com isso, a gente está tendo já os reflexos imediatos da inflação, aumenta a taxa de juros. Quando a gente olha o cenário externo também, começa a ter um pouco de inflação e um pouco mais de atividade econômica lá fora. Então, consequentemente, toda essa injeção de liquidez que houve está sendo reduzida, a gente deve ter subida de juros, já está tendo na Inglaterra, deve ter nos Estados Unidos no próximo ano também, isso vai também reduzir o ingresso de capitais para o Brasil. Então, acho que a gente entra num cenário muito ruim e ainda com a questão política eleitoral, que faz com que o Congresso praticamente encerre as suas atividades. O que até certo ponto eu não sei se é bom ou se é ruim, porque se a gente for ver o que o Congresso fez nesse último ano, foi uma reforma do Código Eleitoral para amenizar a vida dos partidos, dar transparência, uma questão da impunidade aí reduzindo justamente toda essa questão de transparência, a PEC, que a gente já falou aqui, quer dizer, muito poucos avanços, e quando houveram algumas coisas, isso foi contra o interesse do cidadão brasileiro. Então, eu acho que o cenário econômico para 2022 será muito difícil, né? E em termos políticos, né? Como é que você está vendo aí? Porque as últimas pesquisas, pior que nós somos muito longe das eleições, né? Estamos há quase 11 meses, 10, 11 meses. Mas o cenário, ao menos as últimas, haveria até a possibilidade, que precisa ver se isso vai ocorrer mesmo, acho que o Lula vence até no primeiro turno, de acordo com algumas pesquisas. A Datafolha mostra isso. Não sei, isso ocorreu 2 vezes, desde o restabelecimento das eleições presidenciais e do segundo turno, em 1994 e 98, e no caso era o candidato a segunda vez à reeleição, e o Fernando Henrique era candidato do governo Itamar Franco. E a questão que se coloca é quem, caso haja segundo turno, que eu acho que no fim vai ocorrer, né? Acho que essa tendência não parece que vai continuar do Lula tão distante em relação a quem possa estar em segundo ou terceiro, é alguém que vai ao segundo turno. Aí eles falam na terceira via, mas a terceira via como segunda via, ou seja, para substituir o Bolsonaro no segundo turno, é isso que se pensa. Nessas candidaturas que aí estão presentes, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, e tem outras que a gente não acredita muito, acha que provavelmente é para composições futuras, como provavelmente da Simone Tebet, o Alessandro Vieira parece que até também teria retirado agora nesses dias a candidatura. Como é que você vê esse cenário? Vila, assim, quer dizer, lembrando que a gente teve nas 2 eleições, quer dizer, eventos totalmente extraordinários, né? A queda do avião lá do Eduardo, e depois teve a questão da facada no Bolsonaro, mas deixando isso de lado, imaginando que a gente não vai ter nenhum fato, eu vejo um cenário ruim para 2022, né? E aí eu acho que houve um erro da sociedade que não insistiu, não trabalhou e não lutou pelo impeachment. O presidente da República cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, todos eles documentados na CPI, a gente viu claramente, e a sociedade deixou de lado, porque achou que era difícil isso. A gente tentou fazer algumas manifestações de rua, o nível de audiência foi baixo, de comparecimento não foi elevado, e ficou um pouco de lado, e assim, isso me incomodou bastante, por 2 motivos, porque eu acredito que isso era o certo a ser feito, e segundo, uma sinalização muito ruim que você deixa para os próximos mandatários da presidência. Porque se, afinal de contas, quer dizer, com tudo isso que foi feito pelo Jair Bolsonaro, isso não era motivo para impeachment, você está dando uma carta branca para os próximos presidentes ao não ter feito isso, né? Então, eu acho que a gente deveria ter feito uma pressão maior como sociedade, trabalhado mais pelo impeachment, né? E isso acho que criou um cenário, na minha avaliação, que é o que a gente está vendo nas pesquisas hoje, de polarização entre o Lula e Bolsonaro, e que me parece difícil ser suplantado. Quando a gente olha a terceira via, certamente hoje a gente está vendo o Moro é o que tem mais chance, mas ainda é uma candidatura em construção, né? O Moro ainda é uma pessoa séria, bem intencionada, mas ele ainda tem um longo trabalho pela frente. Ele ainda tem que mostrar que alianças ele vai fazer, e é muito importante, quer dizer, a seleção, aquela história, você não pode se aliar com todos, você tem que escolher, porque senão você perde de novo a sua identidade, perde credibilidade. Ele tem ainda as propostas a serem apresentadas e, especialmente, como vai implementá-las, né? Então, acho que ele tem um grande caminho para conseguir
suplantar o Bolsonaro, mesmo sabendo que o Bolsonaro pode ceder ou cair um pouco, mas também agora com o Auxílio Brasil vai dar uma estabilizada, tem uma base lá de 15%, 16% que o apoia. Então, assim, eu vejo um cenário ruim para 2022. Quer dizer, eu não gostaria de ter que optar entre Lula e Bolsonaro, porque é uma opção muito ruim que vai nos condenar mais alguns anos de atraso. Mas visto de hoje, pelos números que a gente tem, eu ainda me parece, apesar de, como você colocou bem, ainda temos aí 10, 11 meses até as eleições, mas é um quadro que vai ter que ser feito um trabalho grande para a gente poder modificar isso aí, né? Então, acho que é um cenário ruim e eu lamento que, de fato, o impeachment, que era o certo a ser feito, tenha sido deixado de lado aí pela população, mesmo sabendo que a gente contava com o presidente da Câmara, que era contra o impeachment, mas era o certo a ser feito, a gente deveria ter pressionado mais como sociedade, né? Nesse sentido, Amoedo, até outro dia conversando com um dos entrevistados, a gente estava lembrando o seguinte: em 2023, quem receber a presidência 1º de janeiro vai ter uma herança maldita. Essa que é maldita, porque aquela de 1º de janeiro de 2003 foi benigna em termos econômicos. Então, e pode ser, que a ironia da história, que aquele que recebeu em 2003 poderá receber a presidência em 2023. E aí vai ver, 20 anos depois, o que é herança maldita efetivamente. E aí vai ter um quadro econômico complicado, internacional, e um quadro nacional N vezes mais complicado. E justamente a partir daí, por indicações que a gente acompanha, matérias econômicas, mostrando, olha, só em 2027 a gente vai retomar o que tínhamos em 2013, em termos de indicadores. São relatos, assim, apavorantes, tal. Como é que você vê justamente essa segunda década? Quer dizer, quando é que nós podemos voltar a crescer? Os indicadores sociais, isso que você tocou também de passagem, questão de educação, você fala até no livro, né, a questão dos analfabetos funcionais, é uma vergonha nacional. Como que durante 4 anos, numa presidência, você poderia fazer uma campanha envolvendo todo o país com aquele entusiasmo que nós tínhamos no passado, parece que nós perdemos o entusiasmo, de falar, olha, vai terminar meu governo, nós vamos acabar com os analfabetos funcionais. E se não terminar, vai ser um número ínfimo, envolver todo mundo, né? Porque isso significa, o empresário ganho de produtividade, hein? Ele vai aprender a ler, escrever, isso significa aumentar o outro, ganho de cidadania, hein? Pô, o cara vai ser um cidadão. No campo da religião, olha, ele vai ler os textos religiosos. Em suma, você apresenta isso para o outro que é só militante, ó, vai ler os textos políticos. Isso, né? Então, você tem como convencer a todo mundo, entusiasmar a nação. Então, nós somos um país muito baixo astral, né? O cenário sempre ruim. Essa elite que você apresenta, que você destaca, eu brinco, uma parte dela eu chamo de rastaquera, que é aquela que tem muito poder, muito dinheiro, mas tem um nível cultural muito baixo, né? E que não se, e tenha hoje ser ignorante é legal, é ser bacana. Eu sou ignorante, e daí? Eu já vi pessoas dizerem isso com alegria até, com satisfação. E frente a isso, eu sei que eu falei de Deus e sua obra, mas como é que você vê essa terceira década do século aí? Como é que nós podemos enfrentar tudo isso? Vila, assim, até colocando, só fechando esse ponto que você colocou, e assim, e essa pessoa que qualificada também passa a ser o mercado consumidor, que a gente também precisa, né? Exato. Assim, acho que no Brasil hoje tem essa questão do negacionismo, o negacionismo da vacina, o negacionismo da realidade, né? As pessoas procuram achar que o problema não existe, que ele vai ser solucionado por mágica. Acho que você colocou um ponto bom também, que o PT, quando assumiu, pegou uma maré muito favorável. Ele pegou a casa arrumada, a gente tinha feito o combate da inflação, tinha estabilizado a economia, isso deu ganho de renda, especialmente para os brasileiros mais pobres, que sofriam muito com a inflação, que justamente está voltando, agora é o pior tributo que existe. Né? Pegou uma maré lá de fora com o preço das commodities subindo, taxa de juros em queda, então houve no primeiro mandato, metade do segundo mandato do governo Lula, um crescimento forte, depois a coisa se reverteu. Né? Agora a situação vai ser muito diferente. Por quê? Porque ele vai pegar o governo, quem pegar, sem nenhuma gordura. A gente não tem gordura, pelo contrário, a gente já veio com a economia ruim, estamos ficando para trás. Ano que vem, previsão de crescimento é 0, se for bem, pode ser até que a gente tenha recessão em 2022, mas basicamente está se apontando que
crescimento vai ser zero, né? Esse ano, apesar do crescimento, a gente não pode esquecer que tem um efeito estatístico grande. Se você tirar o efeito estatístico, dá mais ou menos 1% de crescimento, que é muito pouco também. E, assim, o que eu vejo nós temos que começar a pensar o Brasil com uma certa visão de longo prazo. Deixar de lado, até como eu falei no livro, os atalhos. Não adianta a gente sempre... Primeira coisa, no campo político, nós sempre estamos atrás do melhor candidato. A gente nunca está atrás do melhor presidente. A gente está atrás do melhor candidato. E o candidato, ele faz uma campanha de 3, 4 meses, é eleito. E no dia seguinte, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro era o melhor candidato eventualmente, para derrotar o PT. Mas ele não derrotou o PT, porque a derrota do PT começaria na sua gestão. E a gestão foi uma catástrofe. O resultado disso é que o PT volta e volta mais forte. Então, acho o seguinte, a primeira mudança que tem que ser feita é na nossa concepção como sociedade. E aí, volto a insistir, na elite, na busca de soluções de longo prazo. E aí eu, basicamente, entendo que são as reformas estruturais do Estado, né, qualificação das pessoas e uma reforma política, que acabe com dinheiro público, acabe com fundo partidário, para que, de fato, a gente possa ter representantes que, de fato, nos representem. Agora, esse cenário, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar no Brasil agora num horizonte de 10 anos, porque nós vamos sofrer os próximos 3 ou 4, mas a gente não pode deixar de fazer um planejamento para que as coisas vão mudando e a gente possa ter uma visão de um país diferente. Agora, de novo, o que vai ser importante nesse período ter alguma rede de proteção para aqueles que estão na pobreza, porque foram tantas coisas feitas erradas, tanto no Executivo quanto no Legislativo, que a gente deixou a população hoje a mais necessitada numa situação muito difícil, né? Mas, assim, de novo, eu acho que o Brasil, até comento isso no livro, o Brasil tem um enorme potencial em termos de tamanho, em termos de recursos naturais. Quer dizer, agora a gente precisa ter uma boa gestão, e o que não está acontecendo, né? A gente está sempre colocando mais dinheiro para o Estado e que está sendo utilizado para a perpetuação do poder dos mesmos. E esse ciclo só será revertido com a conscientização da população. Então, assim, o primeiro ponto, no meu entender, é a conscientização das pessoas. Isso pode vir através de lideranças ou virar com a realidade. A realidade é sempre mais onerosa, porque a gente precisa ver os desastres acontecerem para a gente começar a mudar a nossa forma de atuação. E, infelizmente, é esse segundo processo que está acontecendo, né? E que acontecerá no início do próximo governo. Os primeiros 2 anos, eu acho que a gente terá um governo muito ruim. Eu não acredito que nem Lula, nem Bolsonaro, com o apoio dos centrões da vida, com toda essa turma que aprova 5,7 bilhões de dinheiro público, fará as mudanças, acabará com o corporativismo, com os privilégios dos que os ajudaram a elegê-los. Então, vai sobrar novamente, acho que uma mudança a partir de 2026, infelizmente. Tento respirar fundo, né? Porque não é fácil, é duro, mas isso que você falou que dá mais tristeza é que nós temos tudo para dar certo, né? Tudo, né? As condições, então, parece aquele time que tem os bons jogadores, tal, mas se não tem organização dentro de campo, fora de campo, vai dar errado, né? Não tem jeito, e nós temos tudo nessa parte econômica, a estrutura do país, a inserção do mundo, o mundo, apesar do governo Bolsonaro, mas em geral vê o Brasil muito bem, né? Se assusta com o Bolsonaro, assim como nós estamos assustados, e nós vamos perdendo essas boas ocasiões. Enquanto isso, os outros concorrentes do Brasil vão fazendo o que devem fazer, né? Investindo em educação, ciência e tecnologia, melhorando a infraestrutura, tendo ganhos de produtividade sensíveis, né? E etc, etc, etc. E nós que em certa época fomos assim, né? Um exemplo para o mundo, hoje estamos um exemplo negativo, né? Eu até cito, Vilo, eu acho só Sim. comentando, aproveitando Não, a claro. brecha, eu cito aí no livro 2 exemplos que são muito distintos, que é a Coreia do Sul e a Austrália, que tem um perfil bastante diferente. Quer dizer, a Coreia é um país mais industrializado, a Austrália vive mais numa economia de commodities, tudo, mas as duas são duas economias que cresceram, capacitaram as pessoas, e elas têm 3 pontos em comuns que são muito interessantes. Quer dizer, eles têm um capital humano qualificado, eles têm poupança interna e têm instituições sólidas. E, infelizmente, o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele atacou as instituições, ele não qualificou o capital e criou uma série de inseguranças jurídicas por mudanças que fazem com que a poupança interna também se reduza. Então, assim, a
a gente está indo na direção contrária do que a gente deveria estar andando, né? Então, desculpe te interromper, mas era só para Mas é, ver se não, é acresce. verdade. Até você falou em educação, eu me lembrei. Basta ver os ministros da educação que ele teve, né? Teve um estrangeiro que não sabia falar português, aí teve um brasileiro que não sabia escrever em português, tanto que ele falava o escritor Kafta, Kafta com T, né? Eu falava que deve ser a tríade Kafta, Holmes e Baba Ganoush, acho que são os escritores da Europa Central, lá de Praga, tal. Aí tem o outro que é um senhor que está em Santos e até São José dos Campos, é 2 horas de carro, ele optou por pedir um avião da FAB, né? Porque é cansativo, 2 horas tal, e também não entende Claro. nada de educação, aí é difícil. E teve um outro que tinha o currículo falsificado, que durou 2 dias. Aí é complicado. Enquanto isso, os outros investem pesado em educação, ciência e tecnologia, e essa relação, né, dos centros de pesquisa, das universidades com as empresas, né, como que isso está casado, né? E nós conseguimos, em certa época, eu entrevistei, vai entrar no canal, acho que segunda-feira ou terça, o Alisson Paulinelli, foi ministro da Agricultura, em 1974, 79, a época da Embrapa. A Embrapa é criada ainda pelo Cirne Lima, na gestão Médici, mas teve uns probleminhas, ele saiu, inclusive, do ministério, e aí ela se desenvolve mesmo com o Alisson Paulinelli. Puxa, aquela agricultura tropical era as pessoas consideradas uma ficção. O cerrado só dado ou herdado, é que eles falavam, né? Antigamente, é dado ou herdado. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas aí precisou investir pesado em ciência e tecnologia, formar, né? E mandar o pessoal para o exterior, depois ter os centros aqui de pesquisa, essa ligação centro de pesquisa com as universidades e por aí vai, né? Porque é um exemplo. Ou seja, nós sabemos fazer, esse é uma outra questão, Verdade. nós sabemos fazer. O problema não é esse, o como fazer, de ter as condições, é o nó político central, né? Quem tem de desatar esse nó, né? Exatamente. Tem que mudar a agenda. Tem que mudar a agenda. É isso, é isso. Amoedo, eu já queria deixar você pré-convidado, quando nós voltarmos, acho que o ano que vem, se tudo der certo, podemos voltar a ter as entrevistas presenciais. Parece que a pandemia, Paulo, apesar do Bolsonaro conspirar diuturnamente para que ela não vá embora, né? Podemos voltar a fazer aqui. Você teve uma vez aqui, foi muito gentil, e nós vamos voltar a fazer as entrevistas presenciais, e já de antemão já te deixo convidado, já o convido, tá? Queria agradecer muito mais uma vez você ter atendido o meu convite, e acho legal a questão do livro, as pessoas acompanharam, porque o Sem Atalho do Amoedo é uma bela história de vida, é muito interessante, e todo o percurso dele, que eu acho que é bem legal, e depois com a criação do Partido Novo e o significado disso. Acho que é uma experiência bem legal, é importante que vocês conheçam. Então, Amoedo, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Vila. Eu que agradeço. Até a próxima. Espero vê-lo em breve aí no próximo ano aí em São Paulo. Valeu, então. Obrigado.